Olá, pessoal! Então, a gente vai agora para o último vídeo referente ao conteúdo de tabela periódica. A gente vai falar um pouquinho sobre as substâncias simples que são formadas pelos elementos da tabela periódica, mais especificamente sobre as propriedades de alguns conjuntos de elementos que se situam dentro da tabela, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre as substâncias simples formadas pelos elementos. Mas o que é uma substância simples, né? Então é possível que vocês já tenham visto em química geral, mas uma substância simples é aquela substância formada por um único elemento químico. Então, alguns exemplos que a gente pode citar é o oxigênio, O2. Então, é uma molécula que é composta apenas por átomos de oxigênio. Não necessariamente um átomo, mas de apenas um elemento químico. Então, o enxofre também tem a molécula S8, são 8 átomos de enxofre. O fósforo, o ferro. Então, tem algumas substâncias que são formadas por um único elemento químico que a gente diz que são substâncias simples. Então, para falar a respeito da classificação dos elementos químicos a respeito das substâncias formadas, a gente utiliza essas substâncias simples. A classificação dos elementos quanto às propriedades físicas e químicas das suas substâncias, elas vão acabar dividindo os elementos em metais, ametais e, numa definição mais antiga, ainda se utilizam os semimetais, que a gente vai acabar estudando junto aqui. Então, algumas propriedades que a gente pode citar a respeito das propriedades físicas e químicas desses elementos são a condutividade elétrica. Então, como é que aquela substância simples formada pelo elemento é capaz de conduzir, se sim ou se não, a corrente elétrica. Condutividade térmica, se aquele material é um bom condutor de calor ou não. Tenacidade, então aqui a gente vai trabalhar a respeito do quanto é fácil manipular esse material, se a gente consegue transformar em fios, se a gente consegue transformar em placas, ou se ele é quebradiço, como é que se comporta esse material frente à aplicação de uma força mecânica sobre ele. E também o estado físico em condições ambientes. Será que as substâncias vão formar substâncias no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, considerando a temperatura aí de 25 graus Celsius e 1 atm? Então, aqui a gente tem a tabela periódica e a divisão a respeito da classificação segundo metais, semimetais e ametais dentro da tabela periódica. Então, a gente observa que a região rosa, que compõe a maior parte da tabela periódica, é composta pelos metais. Enquanto os ametais, eles estão concentrados no canto direito da tabela periódica. E aqui, numa divisãozinha que faz o limite entre os metais e os ametais, estão localizados os semimetais. Então, vamos começar falando um pouquinho melhor sobre os metais. Um detalhe, observem que o hidrogênio, ele não se enquadra como um metal, tá? Então, ele mesmo estando aqui localizado à esquerda da tabela periódica, na grande maioria das vezes, ele não é um metal. Depois a gente vai ver que ele se enquadra como um ametal devido às propriedades da substância simples que ele forma. Os metais, eles costumam conduzir bem tanto a corrente elétrica quanto o calor. Tanto que, por exemplo, os fios de cobre apresentados nessa imagem, eles são utilizados na fiação elétrica. E também de calor, então observem que a panela geralmente é de metal. Quando a gente tem panelas, por exemplo, com revestimento de cerâmica, perguntem para a mãe de vocês, geralmente demora mais para aquecer, para passar calor para o alimento, então quando você quer que ele cozinhe devagar, você pode usar uma panela de barro, uma panela de cerâmica, onde o aquecimento é mais lento porque eles não conduzem tão bem o calor. Já os metais, sim. Em relação à tenacidade, eles vão ser maleáveis e dúcteis. Então, a gente consegue facilmente montar placas. Os maleáveis quer dizer isso, a gente consegue formar placas. E dúcteis que a gente consegue facilmente transformar em fios, como é o caso do cobre. Eles vão ser sólidos em condições ambientes,
A exceção é o mercúrio. Então, o mercúrio ele é líquido e é o único metal que vai se encontrar em outro estado físico que não sólido. E é um líquido extremamente denso. Então, vocês podem ver aqui na imagem, ele tem esse aspecto metálico, brilho metálico que a gente diz, mas ele está no estado líquido. E aí, já que eu comentei do brilho, os metais eles têm esse brilho característico, como é, por exemplo, o brilho do ouro, o brilho da prata, que eles refletem a luz incidente em várias direções. A luz ela não chega a penetrar nesses metais. Já nas camadas mais externas do sólido, ela é refletida e dá esse brilho característico dos metais. Então, agora a gente falou um pouquinho dos metais, essa parte rosa da tabela periódica compõe a maior parte dos elementos químicos. Então, as substâncias simples formadas por eles têm as características citadas anteriormente. E agora a gente vai falar um pouquinho do estado físico, como eu tinha comentado. Então, observem aqui que em cinza estão as substâncias que ficam no estado sólido, então praticamente todos os metais, com exceção do mercúrio, que foi citado anteriormente, que está no estado líquido ali como roxinho. Agora vamos falar um pouco sobre os ametais. São aqueles elementos concentrados no canto direito da tabela periódica, mais o hidrogênio que está ali no grupo 1. Os ametais, eles vão ter características mais ou menos opostas em relação aos metais. Então, eles não vão ser bons condutores de corrente elétrica e nem de calor. Claro, existem algumas exceções. O caso do grafite é um exemplo que ele consegue conduzir corrente elétrica por causa da estrutura química deles. A gente ainda vai estudar um pouco melhor esse ano quais são as características necessárias para que uma substância consiga conduzir corrente elétrica. Ela está relacionada com a liberdade dos elétrons dentro da estrutura daquele composto, daquele material. Mas isso é conteúdo mais para frente. Em relação à tenacidade, eles não são maleáveis e nem dúcteis, então a gente não consegue moldar eles facilmente, geralmente são quebradiços. Então ali tem o exemplo do vidro, ele não é uma substância simples, mas ele é uma substância composta apenas por ametais. E então eles têm essa característica diferenciada que a tendência é, com a aplicação de uma força, eles se quebrarem, se partirem em pedaços menores. Os estados físicos dos ametais, ele varia em condições ambientes. Então você vai encontrar metais no estado sólido, como é o caso do iodo e 2, você vai encontrar no estado líquido, como é o caso do bromo, e muitos deles vão estar no estado gasoso, como é o caso do oxigênio, do ozônio, do nitrogênio, do flúor. Então, a maior parte vai formar substâncias no estado gasoso devido às interações que acontecem entre as substâncias. Então, em relação ao estado físico, a gente pode ver aqui a distribuição. Então, observem, tem no estado sólido, como é o caso que eu comentei do iodo, tem também o carbono que forma o grafite e o diamante, são duas substâncias simples do carbono e que estão no estado sólido. Tem o fósforo, o enxofre que eu comentei antes, que é o SO8, ele é uma substância simples que gera um sólido amarelo. Já o bromo vai ser o único no estado líquido, então veja que para substâncias simples é difícil a gente ter o estado líquido, né? São poucas. E aí a gente tem uma grande parte dos ametais como estado gasoso. Os gases nobres, que têm interação muito pequena entre os átomos, e ali algumas dos elementos mais leves, menores desses elementos. O hidrogênio também, estado gasoso. Agora, por fim, vamos falar ali dos semimetais, que são esses elementos que fazem ali a divisória entre os metais e os ametais. São poucos elementos, então tem o bório, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e o polônio. São esses os semimetais. Em outras classificações, eles já vão ser divididos em ametais e metais. Mas para a gente, vamos manter essa divisória ali como eles sendo semimetais. Então, as características. Bom, eles na verdade a gente resume como sendo características intermediárias entre metais e ametais.
Então, às vezes tem uns que vão ser condutores de eletricidade e calor, mas não tão bons condutores assim. O estado físico, a maior parte é sólido a temperatura ambiente. E a gente pode destacar dois elementos químicos dentro dos semimetais, que é o silício e o germânio, que eles fazem parte dos componentes eletrônicos. Então, eles são semicondutores e eles são bem úteis na transmissão de informação ali dentro dos componentes eletrônicos. Estado físico, então, aqui, todos sólidos, a temperatura ambiente. E, por fim, nem todos os elementos que a gente tem na tabela periódica podem ser encontrados na natureza. Então, alguns deles vai existir apenas se forem produzidos artificialmente. Então, aqui a gente tem a divisão desses elementos. Observa que os em cinza clarim, que são a maior parte da tabela periódica, são os elementos naturais que podem ser encontrados na natureza, e em amarelo os artificiais, que só existem se produzidos em laboratório. Então, já em 1937, a tabela ela era muito parecida com a tabela que a gente tem hoje. Até Z, número atômico igual a 92, apenas 4 elementos não eram conhecidos: o tecnécio, promécio, o frâncio e o astato. Eles foram produzidos depois artificialmente, mas desses, a maioria foi descoberto depois como existentes na natureza. Apenas o tecnécio, que é um elemento artificial de fato e que só pode ser obtido através de síntese. Já quando a gente tem Z maior do que 92, 92 é o número atômico do urânio, então de 93 para cima, a partir do Neptúnio, são todos elementos artificiais. Esses sim são elementos que não podem ser obtidos na natureza, apenas de forma sintética, de forma artificial. E a gente chama esses elementos de elementos transurânicos, que são acima do urânio, que tem ali o Z igual a 92. E os novos elementos que são descobertos, né? Como é que se dá o nome desses elementos? Bom, quem é responsável por isso é uma comissão da IUPAC, que é o órgão responsável pela nomenclatura dentro da química, né? A gente já falou da IUPAC anteriormente. Então, basicamente, precisa dos dados científicos dos experimentos. Eles certificam se a síntese do elemento aconteceu ou não. Aí eles verificam quem que conseguiu primeiro, quando tem mais de um grupo que apresentou a síntese, né? Então, 2 grupos conseguiram sintetizar um elemento novo. Quem que conseguiu primeiro? E aí eles dão um nome. Eles, obviamente, levam em consideração a proposta de quem sintetizou esse elemento primeiro. Então, quem sintetizou dá uma proposta de nome e a comissão da IUPAC leva em consideração na hora de fato, definir o nome desse elemento químico. Antes desse período, o nome dele é referente ao número atômico que ele tem. Então, em relação à tabela periódica, era isso, pessoal. E aí a gente continua na próxima videoaula introduzindo o novo conteúdo que a gente vai abordar agora, que é propriedades periódicas. Ele depende desse conteúdo de tabela periódica e por isso, se vocês olharem a lista de exercícios, ela já aborda os 2 conteúdos que a gente está trabalhando nas atividades remotas.